Vamos lá, e hoje vamos falar de um assunto que não é tão simples, mas é importantíssimo para você que trabalha com compra e venda de imóvel ou se você está pensando em adquirir um imóvel por esse momento. A questão é: comprei um imóvel, será que eu já estou seguro mesmo depois da compra? Realizei a compra, já me mudei, estou morando no imóvel. Será que mesmo depois de ter concluído todas as etapas da compra de um imóvel, será que eu ainda corro o risco de poder perdê-lo? E para ilustrar um pouco melhor sobre o que nós vamos falar hoje, vou trazer para vocês um exemplo prático. Então imaginem que José adquira de Pedro um imóvel. Adquiriu um imóvel, fez lá todo o procedimento de compra desse imóvel, mudou para o imóvel, está residindo no imóvel quando de repente recebe lá uma cartinha de um juiz dizendo que por alguma situação lá de Pedro ele pode vir a perder o imóvel que ele acabou de adquirir. Depois de todo o esforço, todo o dinheiro juntado, adquiriu o imóvel e agora recebe então esta bomba. Será mesmo que ele pode vir a perder esse imóvel em decorrência de uma decisão judicial? É isso que trataremos daqui para frente. Pois é, isso é possível sim. Você pode vir a perder o imóvel que você adquiriu em situações em que o vendedor acabou te vendendo esse imóvel, porém vendeu sem poder. Como assim sem poder? Esse vendedor provavelmente tinha dívidas em nome dele que o impediam de vender o bem, né? Quando uma pessoa que possui dívida tenta vender um bem, tenta ocultar este bem, essa movimentação patrimonial recebe o nome de fraude à execução. Então, se alguém que não pode vender o bem o faz e quem adquire não toma os cuidados necessários, essa pessoa ou essa venda pode sim vir a ser anulada. E quem adquiriu o bem nessas condições pode ter graves problemas em poder receber de volta o seu dinheiro. Tá, mas existe alguma coisa que eu possa fazer para que isso não ocorra? Sem dúvida. Aqui, principalmente neste canal, é o que a gente mais fala. E o que nós mais falamos aqui? Quais os cuidados necessários na aquisição de um imóvel. Então, se você estiver adquirindo esse imóvel sozinho ou através de uma corretora, de um corretor, de uma imobiliária, é fundamental que você tome todos os cuidados necessários. Nós temos outros vídeos aqui no canal falando de forma mais específica desses cuidados, mas em linhas gerais você precisa observar o documento do imóvel lá na matrícula do imóvel para saber se não há nenhuma penhora, se não há nenhuma indisponibilidade averbada ou ainda, mas principalmente, fazer o levantamento das certidões negativas da pessoa que está lhe vendendo o imóvel. Então, existem inúmeras certidões negativas que precisam ser solicitadas e analisadas no momento da compra do imóvel para saber se o vendedor não possui mais dívida do que patrimônio. Então, se ele está vendendo o imóvel dele e possui dívidas que são maiores do que o restante do patrimônio que ele possui, ele não pode vender o bem, tá? Justamente nestes casos é que surge a figura da fraude à execução, momento em que essa compra e venda ela pode sim vir a ser anulada. E mais um ponto com relação a essa questão: o que de fato eu deveria analisar nas certidões? Então, de uma forma breve, existem algumas certidões que a gente solicita que vai demonstrar se o vendedor possui ações de execução no nome.
Ações de execução são pessoas para quem este vendedor deve e que estão cobrando dele dívida. Essas execuções podem ser um financiamento bancário que ele não pagou, um empréstimo que ele pegou e não pagou. A gente pode estar falando de tributos também, estaduais, federais. A gente pode estar falando aqui de dívidas trabalhista que de repente esse vendedor tenha e essa dívida pode então recair sobre o imóvel. Então, sob o ponto de vista de certidão, existe uma gama. É evidente que aqui a gente trouxe apenas alguns exemplos de certidões e de dívidas que podem sim recair sobre o imóvel. Ok, mas então agora a gente vai tratar de uma questão que para mim é o principal. Se você está adquirindo um imóvel ou se você trabalha com imóvel, você que é corretor, você que trabalha numa imobiliária, o grande segredo da questão está aqui. Tudo bem, Ricardo, você me disse que eu preciso analisar as certidões, que eu preciso solicitar as certidões negativas para saber se o vendedor tem débito, não tem débito, se ele pode ou não pode vender o imóvel. E ok, solicitei todas as certidões, estou com várias certidões e nessas certidões tem alguns apontamentos. O que são esses apontamentos? A existência de processos judiciais de cobrança contra o vendedor. Até que ponto eu posso adquirir esse imóvel ou eu devo negar a aquisição desse imóvel? Quando eu sei que é uma dívida que vai impedir a compra ou não? Isso está atrelado ao valor? É uma dívida de R$200 mil e eu estou adquirindo um imóvel de R$800 mil. Essa dívida é impeditivo de que eu adquira esse imóvel? Então, quando eu falo em limite de aquisição, é neste ponto que você vai depender exclusivamente de um profissional para te auxiliar, né? É possível sim adquirir um imóvel onde nas certidões surgiram algumas dívidas, desde que o vendedor tenha condição ou outros bens passíveis de garantir o valor daquela dívida. Claro, você vai precisar formalizar muito bem, deixar claro que você tinha ciência da existência dessa dívida, mas mais ainda de que o próprio vendedor possuía outros bens no momento da venda. Isso é o que traz aquela distinção que muitos já devem ter ouvido falar de adquirente do imóvel de boa fé e adquirente de má fé. Para que eu não venha a perder esse imóvel, é fundamental que eu demonstre no processo judicial, caso isso ocorra, de que eu tomei sim todos os cuidados na aquisição, que eu puxei sim todas as certidões negativas e de que eu vi sim que existiam algumas dívidas, mas que porém o vendedor ele tinha outros bens suficientes para dar conta daquela dívida no nome dele no momento da venda. Faço um destaque aqui: a responsabilidade pela análise é do comprador. É o comprador que detém a obrigação de fazer todo o levantamento que a gente vem discutindo nesse vídeo. Caso ele não faça e surja uma dívida, tranquilamente essa compra e venda pode sim vir a ser anulada e ele terá poucas ferramentas para poder se defender num processo judicial. Por isso, a gente reforça a importância de que faça uma consulta, de que faça uma análise, de que faça a extração de todas as certidões que são fundamentais para a compra do imóvel. Por qual motivo? Para que você demonstre a sua boa fé na aquisição do bem. E com esta boa fé, a possibilidade de você vir a perder o bem é muito pequena. Considerando tudo isso, não tem como
você adquirir um imóvel, se você não possui um conhecimento específico ou técnico, sem a ajuda de um profissional, sem a ajuda de um advogado especialista em direito imobiliário ou ainda de um corretor que tenha preocupação com o negócio que está sendo realizado. Se você tiver uma boa imobiliária, um bom corretor que possa te acompanhar e que te dê todo o parâmetro sobre a necessidade dessas certidões, ou ainda utilizando-se de um profissional especialista nessa área.